Olá, boa noite. Bom domingo a todos. Hoje iniciando uma nova live agora falar sobre TDAH e TOD na escola, falando um pouco sobre esse retorno das atividades escolares na maior parte, agora na totalidade do país. Rio Grande do Sul volta amanhã nas escolas particulares, pelo menos a maioria delas que ainda não tinha voltado. Então hoje sejam muito bem-vindos todos para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que é do interesse de muita gente, para a gente conseguir, enfim, discutir algumas questões, eu passar algumas reflexões e principalmente para que a gente possa se preparar melhor para um novo momento, né, um novo ano e talvez daí ter melhores resultados para muitas famílias que enfrentaram situações bastante difíceis nos últimos anos, principalmente agora no período da pandemia. Me confirmem se vocês me escutam bem, enquanto isso eu vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Me digam se me escutam, se me enxergam, se está tudo certo no nosso sistema habitual aqui. O pessoal já entra perguntando se vai ficar salvo. Fica aqui comigo, vamos conversar. Calma. Depois, dependendo aqui do número, se bater mais de 100 pessoas eu deixo salvo. Se bater mais de 100 pessoas eu deixo salvo. Então já aproveita e já manda para uma galera para daí eu deixar salvo então. Bom, gente, o que eu queria aproveitar para, enfim, primeiro agradecer, né, o domingo à noite de vocês estarem aqui comigo. Acho que é enfim, normalmente eu não faço, aliás, acho que eu fiz lá no início da pandemia, é que naquela época todos os dias ficavam meio parecidos com domingo, né? Então, naquela época eu tenho quase certeza que eu fiz algumas lives no domingo à noite, que é um momento que muitas vezes as pessoas estão planejando, né, a retomada. Normalmente é associado inclusive a um dia ruim, onde as pessoas ficam um pouco mais para baixo, ficam reflexivas, ficam um pouco chateadas em relação a ter que retomar tudo. Mas eu queria exatamente pegar esse momento para que a gente pudesse conversar e dividir um pouco algumas ideias, alguns planos a respeito dessa retomada, exatamente pensando no melhor adaptação, na melhor retomada das crianças nas atividades escolares. Eu sei que em muitos lugares do país essa retomada já aconteceu há mais tempo, só para vocês entenderem e eu contextualizar, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um dos últimos estados a ter a retomada das aulas. Para muitas escolas particulares, o reinício das aulas vai começar amanhã. Eu sei que, por exemplo, o estado de São Paulo, outros estados do país já começaram, na verdade, há mais de um mês as aulas. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui já podem estar acontecendo, de certa forma, já está até um pouco atrasadas em relação às sugestões que eu vou dar. Mas a ideia hoje é a gente poder aproveitar, então, esse momento para eu poder tanto dividir algumas ideias com vocês, mas também a gente poder interagir, né? Eu gostaria de aproveitar esse nosso domingo junto aqui para a gente poder interagir. Eu vou ir um pouco mais direto ao ponto agora, tá? Eu sempre gosto de... Deixa eu só ler aqui que alguém me mandou uma... Você já sabe, né? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, alguém manda, eu tenho que olhar. A mãe de uma criança de 4 anos com pré-diagnóstico de TDAH e TOD, eu não sabia que poderia ter os dois ao mesmo tempo. Eu já não sabia muito bem, essa coisa de pré-diagnóstico para mim é meio complexa, tá? Então, não sei se eu gosto muito da ideia. Entendi, talvez seja uma maneira de raciocinar, talvez se estiver sendo bem acompanhado e bem orientado, eu acho que está tudo ok. Mas sim, é um diagnóstico, são diagnósticos que podem ocorrer. Em Curitiba começaram semana retrasada. Pois é, tem muitas escolas em Porto Alegre que já começaram na semana passada. A maioria das escolas particulares está começando amanhã. Então, por isso a temática hoje é para isso. Só para a gente não perder de vista, para quem ainda não sabe, para quem ainda não viu, quem chegou, enfim, quem aterrissou no planeta agora e ainda não me viu falando sobre isso, eu vou reforçar. Estão abertas as inscrições para o curso Filhos Emocionalmente Saudáveis, tá? Então essas inscrições vão até quarta-feira, então se você tem qualquer dúvida a respeito disso, eu posso até abrir um espaço para a gente conversar sobre o curso em algum momento, se vocês tiverem algum tipo de questão. Eu publiquei algumas coisas nos meus stories hoje falando um pouco sobre isso, até alguns depoimentos, enfim, até liberei uma das aulas para que vocês possam ter a provinha, né, ter uma sensação do que exatamente é o curso, como é que ele funciona. Então
Então, quem tiver interesse no curso, quem quiser saber mais sobre o curso, é só clicar aqui em cima no meu nome, vai no meu perfil, tem ali um linkzinho, é só tocar ali e já vai direto para a página que vai explicar tudo como é que é o curso, enfim, o que consiste, quais são as aulas. E lá você vai poder tanto ver essa primeira aula que já está liberada gratuitamente, que eu disponibilizei a partir de hoje, exatamente para que vocês possam ter essa melhor clareza do que consiste o curso, como é que eu falo, como é que eu me expresso ali dentro do curso, qual é o tipo de tema e qual é o meu propósito, principalmente ali dentro do curso. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, ali também na página tem outras informações, tem depoimentos, enfim, tem outras mães que já adquiriram o curso e dividiram ali algumas das suas impressões. Então, enfim, convido para quem tiver alguma curiosidade e interesse, clica aqui no meu nomezinho aqui em cima, vai até a página, clica ali no linkzinho e dá uma olhada. Mas depois da nossa live aqui, certo? Então, só para a gente poder continuar. Gente, eu queria falar com vocês sobre TDAH e TOD. Assim, a ideia não é que a gente fale especificamente apenas de TDAH e TOD, tá? O meu foco na conversa de hoje não é que a gente vá ficar centrado apenas naqueles que tiveram o diagnóstico. Mas o objetivo dessa nossa conversa é que a gente possa falar sobre crianças que têm dificuldades no comportamento, dificuldades na forma de lidar com algumas regras, com algumas normas, tem dificuldade de conter alguns comportamentos e que num ambiente escolar, onde existem não só as regras de convivência, mas também as regras de sequência de ações para, por exemplo, a manutenção de uma aula, uma criança que tem uma tendência a aceitar menos essas regras, essa sequência de ações, esse regramento social, pode ter no ambiente escolar uma intensidade de sintomas que não é desprezível. Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder refletir, e, gente, eu vou pedir para vocês que a gente evite um pouco, talvez momentaneamente, os comentários aqui falando sobre relatos, porque eu não vou conseguir dar atenção. Então, daqui a pouco eu abro para a gente fazer algumas conversas aqui, mas tentem segurar essas informações muito intensas a respeito, porque eu não consigo ler, e peço desculpa até por isso, que eu às vezes vou ter que interromper, mas para o meu raciocínio. Já falei para vocês, vocês já estão acostumadas com isso, homens têm essa limitação. Eu estava falando então sobre os desafios dessa retomada das atividades escolares. A gente está falando de uma semana pré-carnaval, mas olhando também numa perspectiva de Brasil, onde o ano de verdade acaba começando depois do carnaval. Então, queria fazer uma provocação e um estímulo para que a gente possa começar esse ano de 2022 de verdade, né, pegando essa frase como sendo uma verdade, e começar diferente do que foi os últimos anos. A vida de vocês, se vocês estão aqui me seguindo, provavelmente é porque vocês lidam com questões referentes a comportamento infantil, com seus filhos, com, enfim, seus familiares, e que muitas vezes há desafios e dificuldades dentro do comportamento deles. E exatamente por isso, planejar um momento como as atividades escolares é particularmente relevante. Se você começou a me seguir ao longo desse período, de certa maneira, isso foi provavelmente intensificado nesse período de pandemia. Muitas famílias que me seguem aqui começaram a ter mais dificuldades, intensas dificuldades no período da pandemia, pelo fechamento de escolas, pela mudança de rotinas, enfim. E isso, quando ali a gente percebeu o quanto as escolas poderiam ser quão relevante eram as escolas para o desenvolvimento das crianças, o quão importante elas eram, inclusive, para a estrutura da própria família, né? Poder ter um local onde a criança possa se manter ao longo de um turno, poder ter outros estímulos, possibilidade de socialização. Então, muitas vezes, até no consultório, a minha orientação, por exemplo, para algumas famílias era, se eu pudesse prescrever, era volta às aulas, né? Porque muitos dos comportamentos que as crianças estavam tendo em casa passavam diretamente pela ausência das escolas abertas, a impossibilidade de frequentar as escolas. Agora, né, as escolas retomando, as escolas reabriram, a gente tem hoje uma realidade um pouco mais próximo de uma convivência mais normal dentro desse ritmo. A gente sabe que tem muita coisa que ainda está adaptada, mas muitas coisas já puderam ser retomadas.
Então eu queria refletir com vocês o quão importante é que a gente possa pensar a respeito dessa interação, essa integração entre família, criança e escola. Esse, principalmente, é o meu tema de hoje. Como eu comentei, eu vou falar muito sobre TDAH e TOD, mas eu não vou falar exclusivamente sobre TDAH e TOD. Então, se o seu filho não tem esse diagnóstico, eu não estou falando coisas que são exclusivas para essas crianças, mas que são provavelmente muito relevantes no planejamento de uma criança que já teve uma intensidade de sintomas que gerou esse diagnóstico. Então, falando um pouco sobre TOD e TDAH, enfim, provavelmente se você já me segue há um certo tempo, já me viu falar sobre TOD e TDAH em outros momentos. Para quem não me viu falar sobre isso, TOD é o transtorno de oposição desafiante, é um diagnóstico relacionado principalmente a um padrão de relacionamento mais opositor, mais confrontativo da criança, que normalmente está aliado a uma reatividade emocional, uma tendência à perda do controle emocional após frustrações, e que quando isso acontece numa certa intensidade e frequência por um período sustentado de tempo, a gente emite esse diagnóstico. Esse diagnóstico a gente chega a essa conclusão. Enquanto o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno caracterizado por sintomas na área da desatenção, dificuldade de concentração, planejamento, organização, combinado ou não com sintomas de hiperatividade, agitação, inquietação e impulsividade, que é a dificuldade de planejar, antecipar situações. Tá? Então, tendo feito essa reintrodução para que todo mundo esteja na mesma parte, vou falar um pouquinho sobre esses pontos. Eu tenho já tido algumas crianças no consultório que já retornaram às atividades escolares, já tenho tido alguns relatos de dificuldade e problema. A gente precisa poder lembrar o seguinte, né, gente? A gente está falando de crianças que tiveram uma rotina escolar absolutamente confusa nos últimos 2 anos. Então a primeira questão é essa. A gente tem que lembrar que o que era regular, sistemático, contínuo, previsível para uma criança mudou. Então hoje a gente tem uma realidade diferente. A criança está voltando às atividades escolares pela primeira vez, de uma forma como era antigamente, ao longo dos últimos 3 anos. 2020, 2021, a retomada das aulas não foi natural, não foi habitual, não foi do jeito que normalmente era. Então, eu acho que é importante essa ressalva para que a gente possa também ter em mente o quão difícil está sendo para as crianças entenderem o que vai acontecer, qual é exatamente a previsão da situação. Porque no ano passado, por exemplo, a gente teve vários momentos onde as aulas retomavam, depois se ficava na dúvida se ia se sustentar. Lá em 2020, a gente teve a interrupção das aulas e todo um planejamento de que ia ficar só um período fechado. Depois esse período ia sendo alongado, alongado e alongado. Então, para as crianças, essa vinculação, essa relação com as atividades escolares, ela ainda está um pouco confusa. E por que isso é importante lembrar? Primeiro, pela questão da consistência e da previsibilidade, que é um tema que eu volta e meia falo aqui, o quão importante isso é para o desenvolvimento infantil, mas também porque até muito pouco tempo atrás na vida das crianças, e aqui eu estou falando das crianças que já estavam dentro da escola, certo? Depois eu vou falar das crianças que ainda não tinham iniciado ou que tinham recém começado a vinculação escolar. As crianças que já estavam minimamente adaptadas, ou enfim, habituadas à rotina escolar, até então elas não tinham assim, não havia a opção, a possibilidade da ida da escola a ser flexibilizada. A escola era uma obrigação, era algo que acontecia. Isso fazia parte do cotidiano dela. Veio a pandemia e a pandemia bagunçou isso. Então, na mentalidade da criança, na maneira dela se relacionar com o seu cotidiano, a presença da escola foi sendo modificada. O que antes era uma lei, uma regra, uma coisa que não era alterável ou negociável, passou a ser um grande depende. Depende se vai ser online ou vai ser presencial, depende, talvez tenha que ter uma certa rotatividade, vai ser híbrido, não vai ser híbrido. Então todo esse processo, ao longo desses últimos anos, gerou na cabeça da criança muita confusão.
E, junto com isso, a retomada de atividades escolares de maneira regular, constante, diária, também é, nesse momento, quase uma novidade. Ela está tendo que reaprender esse tipo de vinculação com a escola. Então, muitas crianças vão ter um comportamento opositor, dizendo que não querem ir para a escola, porque elas estão com talvez uma falsa impressão de que isso poderia ser negociável, que isso é opcional, que já que nos outros anos, de uma hora para outra, diziam que ela podia ir, da outra ela falava que não dava mais para ir, teve vezes que ela queria ir e não podia, teve vezes que ela não queria ir e daí podia ficar em casa, essa confusão gerou dentro dela uma realidade diferente da que ela tinha anteriormente à pandemia. Então, acho que é só importante essa ressalva para que a gente não esqueça de fazer esse exercício de empatia, de pensar o que pode estar se passando dentro da mente da criança para poder compreender se esses fatores não podem estar entrando em jogo em alguns momentos de oposição, de algumas recusas, de alguma dificuldade, por exemplo, de retomar os hábitos, de fazer tarefas, deveres escolares em casa, fazer algum tipo de atividade complementar, frequentar aulas em turno inverso, que são coisas que a criança talvez possa ter a sensação de que isso não é opcional. E como ela não precisou ir antes, tudo para ela pode parecer uma questão de opção. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Lembrando dessa questão, então, tendo em mente essa dificuldade natural de readaptação, acho que é importante também olhar para vocês. Vocês também estão no momento de readaptação. É um processo também a retomada vamos dizer, da vinculação com as escolas. Há um novo momento de relacionamento entre famílias e escolas, no que a gente espera ser uma retomada constante a partir de agora, né? Então, as famílias também estão tentando ajustar melhor o equilíbrio entre o que esperar da escola, o que demandar da escola e o que talvez seja a função da própria família para que a escola possa fazer o seu melhor trabalho. Então, qual é o papel de cada um? E eu acho que, principalmente ao longo dos últimos 2 anos, esse processo ficou confuso. Porque houve uma série de quebras de expectativa de vários lados. Muitas escolas que queriam poder oferecer mais auxílio não podiam em função da pandemia. Ou escolas que até poderiam ter feito algum tipo de trabalho junto às famílias, mas que não foi possível. Muitas famílias que acabaram esperando muito das escolas nessa retomada, e as escolas também elas próprias estavam sob muita pressão e com muitas questões internas para resolver. Então acho que é um momento de um novo equilíbrio. E eu acho que nesse aspecto eu queria trazer a reflexão aqui. Se não houver uma certa dose de compreensão de todos os lados, o processo de readaptação vai ser muito difícil. E isso é particularmente relevante quando a gente fala de crianças com dificuldades de comportamento. Porque o cerne de todas isso assim, anteriormente a qualquer tipo de cenário de pandemia, todas as orientações e diretrizes internacionais e nacionais a respeito de transtornos psiquiátricos da infância, principalmente os transtornos comportamentais, sempre bateram de uma maneira muito clara, muito direta, que se o trabalho não for feito de uma maneira coesa entre família, terapeutas e escola, a tendência é que o processo terapêutico ia provavelmente falhar. A escola é um ambiente que a criança passa uma porcentagem muito grande do seu tempo, se a gente for colocar em questões percentuais. Então é fundamental que a escola esteja muito participativa e alinhada com qualquer tipo de planejamento terapêutico da criança. Isso vale tanto para uma obrigação dos terapeutas de entrar em contato e ter um canal de comunicação muito
muito estreito, muito claro com as escolas, para que as escolas possam, elas também sinalizar o que elas estão percebendo em relação aos seus alunos, mas também para que os profissionais da escola possam também estar abertos às sugestões que vão vir, sejam dos profissionais de saúde, sejam também dos próprios familiares, para que se possa ter um alinhamento de ações. E por que isso é tão importante? Uma das principais coisas, para quem me segue há mais tempo, quem já é seguidora antiga, sabe que uma questão que eu bato muito na tecla, principalmente para programas, para dificuldades na área de comportamento opositor e também TDAH, é a importância e a necessidade de uma previsibilidade de ações. E onde é que isso entra, onde é que isso encaixa com o que eu estou conversando aqui hoje? Que se a gente não tiver um alinhamento muito claro entre as expectativas que todos os envolvidos têm em relação ao comportamento daquela criança, se aquela criança tiver uma percepção que não há uma comunicação clara e transparente entre todos os envolvidos, onde, por exemplo, o que acontece na escola não necessariamente chega até os pais, ou vice-versa, o que acontece em casa não é comunicado à escola, ou que o planejamento de algum tipo de intervenção terapêutica não é comunicado para que se possa ter algum tipo de conexão com o dia a dia escolar, o processo naturalmente ele tende a não vou dizer o fracasso, mas uma dificuldade gigantesca. Porque a criança daí começa a perceber que o que vale em casa não é a mesma coisa que vale dentro da escola. O que vale dentro do consultório do terapeuta não é a mesma coisa que vale, por exemplo, nos relacionamentos com os pais em casa. Então, esse cenário precisa estar muito bem coeso, muito organizado, para que a gente consiga chegar a algum tipo de resultado. Bom, provavelmente vocês devem estar pensando que, e eu tenho provavelmente muito mais pais aqui do que escolas participando, talvez tenham muitos professores aqui, mas que muitos devem ter a sensação que a escola não está conseguindo dar conta do cenário, que muitas vezes vocês gostariam que a escola tivesse ações diferentes, posturas diferentes, ou que tratassem o filho de vocês de uma outra forma. A realidade é a seguinte, gente. A escola precisa dar conta de um processo muito mais amplo. Não é viável a escola ter ações individualizadas para todos os alunos. Por mais que seja fundamental que o seu lado de interesse seja no seu filho, desconsiderar esse contexto que a escola tem de precisar dar conta do todo, isso faz com que o nível de conflito tenda a aumentar bastante. O que eu quero dizer? Compreendendo que a escola precisa dar conta de mais situações, é fundamental que a gente tenha uma abordagem muito mais promotora de diálogo do que apenas cobrança. Se o tipo de conversa que for estabelecida entre famílias e escola for apenas na cobrança e na troca de acusações, a chance é que vocês entrem no cenário muito parecido com o que eu já falei muitas vezes aqui, do que acontece dentro de casa entre pai e mãe que discorda e discute na frente da criança. Se vocês não conseguirem ter um diálogo que faça com que os dois pilares importantes aqui para a criança sejam ambos respeitados, se vocês falarem mal da escola na frente do filho de vocês, de alguma forma desautorizar os professores, os diretores, os orientadores pedagógicos, qual é a chance que uma criança que já tem, eventualmente, e não estou falando apenas para crianças com esse diagnóstico, mas se ela já tiver um diagnóstico, por exemplo, de TOD e TDAH, isso é ainda mais relevante. Como é que ela vai ter a estruturação de uma noção de hierarquia, de respeito, de manutenção de regras e combinados? Então, não definam uma situação ou não estabeleçam um nível de conflito e de desordem
em relação às suas próprias regras, nos próprios parâmetros que são fundamentais para que a criança possa obedecer, para que a criança possa seguir, porque se vocês colocam isso em risco, sem se dar conta, porque obviamente ninguém aqui está planejando fazer isso, mas é muito fácil, no calor do momento, enfim, na correria do dia a dia, se gerar esse tipo de responsabilização, de terceirização da responsabilidade, da culpa. E daí a gente tem um prato cheio para o tipo de comportamento difícil que vocês veem em casa, ele ficar muito mais intenso nessas trocas com professores, com colegas. Se o nosso principal objetivo dentro de uma interação de crianças com diagnóstico de TOD e TDAH ou crianças com dificuldades de relacionamento e comportamento é poder promover uma melhora da internalização, da capacidade de compreensão das melhores formas de interação, de propiciar para essa criança uma forma mais adaptada para ela conviver em sociedade, a única maneira que a gente pode fazer isso é garantindo que as instituições, tipo, como a escola, como os professores, como os diretores, sejam devidamente respeitados. Só que para isso a gente precisa dar o exemplo. O exemplo vai ser sempre o que arrasta o comportamento infantil. Não adianta a gente dizer que a criança tem que respeitar os professores, que tem que obedecer o que está sendo falado na escola, se a gente, nas nossas ações, a gente não demonstra dessa mesma forma. Então, acho que a primeira parte é estar disponível para um diálogo e uma possibilidade para que as coisas possam serem planejadas de forma conjunta, mantendo uma harmonia nos relacionamentos, para que a criança possa ter essa percepção de estabilidade. Certo? Até aqui, tudo claro? Ficou claro? O meu recado inicial era para a gente poder começar a refletir a respeito disso, certo? Então, a primeira questão é, se disponibilizem a planejar o retorno, ou uma retomada de contato e conversa, com menos... Como é que eu vou dizer isso? Eu acho que o fundamental é tentar deixar um pouco de lado as bagagens de outros momentos, tentar aliviar algumas mágoas que tenham ficado no passado para recomeçar. Está todo mundo tentando recomeçar da melhor forma. Ninguém está aqui querendo errar. Nenhuma escola quer que seus alunos se sintam piores. Nenhuma escola quer fazer com que as crianças ali dentro sofram. Nenhum pai quer que o seu filho não esteja tendo o melhor estímulo adequado. Nenhuma mãe quer sentir que o seu filho não está tendo o devido, enfim, um olhar mais cuidadoso por parte dos professores e do sistema escolar. Só que muitas vezes isso acontece por falha de comunicação. Eu, enfim, faço muitas reuniões com famílias e escola, eventualmente só com a escola, depois só com a família, enfim, às vezes eu faço essa mediação, eventualmente converso também com outros profissionais de saúde envolvidos, e eu percebo que há muitas vezes uma falha desse olhar mais distante, assim, esse olhar mais, como é que se diz, é o big picture, assim, é olhar o todo. Porque às vezes se entra num nível de conflito, de se preocupar com coisa pequena, ao invés de olhar o que realmente importa. E no final, o que realmente importa é promover um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança. E se a criança já tem um diagnóstico, por exemplo, na linha do TDAH e do TOD, a gente já sabe que ela tem obstáculos naturais ao processo de relacionamento, de controle emocional e também de aquisição de conhecimentos e de avanço, de aproveitamento escolar. Então, a gente não poderia, ou não deveria, pelo menos, criar mais obstáculos. Eu queria trazer para vocês 3 focos que eu acho que são fundamentais quando a gente fala, principalmente para crianças com diagnóstico de TOD, mas também
Depois eu vou falar de algumas outras coisas que eu acho que são válidas para crianças com TDAH. Tem um vídeo que eu vi há um tempo atrás que eu achei muito interessante. Até me esqueci de comentar sobre ele em alguma dessas últimas lives que a gente fez. Que ele fala o seguinte, que crianças se comportam não se elas querem. Elas se comportam se elas conseguem. Tem crianças que naturalmente, do ponto de vista do seu arcabouço, das suas características de temperamento, de personalidade, tem muito mais dificuldade de seguir essas normas sociais. Tem mais dificuldade natural. Então, não é apenas uma questão de volição, de decisão, de tomada de escolha. Existem crianças que têm naturalmente uma maior dificuldade. E tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais para essas crianças com maior tendência a ter mais dificuldade nesse cumprimento dessas regras sociais, dessas manutenção de combinados, que a gente precisa ter em mente. Tem 3 fatores que essa criança tem dificuldade naturalmente. Ela tem dificuldade em tolerar frustração, ela tem dificuldade em flexibilizar os seus pensamentos e ela tem dificuldade em resolver problemas. Esses 3 temas, eles são fundamentais para que a gente possa, de alguma forma, fazer um exercício empático para daí talvez intervir de uma forma mais organizada e efetivamente resolvendo o cenário dentro da perspectiva, do ponto de vista da criança. E por que eu estou trazendo isso numa live sobre TDAH e TOD na escola? Porque essa tem que ser a missão da escola também. A escola precisa ter clareza que essas são dificuldades que a criança tem para que ela possa planejar suas ações direcionadas para que essas 3 dificuldades não entrem naturalmente em conflito. Porque se entrar em conflito, se a gente exigir de uma criança, aqui dando um exemplo, que ela tenha uma maior flexibilidade dos seus pensamentos, que ela tenha uma maior capacidade de decodificar como resolver uma situação, ela vai muito provavelmente se frustrar. E a gente já sabe, ela tem uma dificuldade natural de lidar com frustração. E qual é o resultado disso? Piora da oposição, piora do comportamento disruptivo, mais desafiador, piora do controle emocional, maior enfrentamento, maior discussão. E qual é a reação mais clássica para essas situações? Os adultos aumentam o tom. Os adultos querem ganhar. Nessa hora, os adultos se atrapalham. E dessas horas, os adultos querem bater de frente e mostrar quem é que manda. E isso é natural. Isso é natural. Eu não estou, de maneira nenhuma, criticando essas pessoas, porque isso é instintivo. No consultório eu tenho várias vezes situações como essa. E eu preciso ficar me policiando todas as vezes. Porque é humano a gente querer ter uma reação a essa provocação. Só que essa é a hora de poder ter essa consciência, entender. Só vou pegar uma coisa que falaram aqui. Melhor ainda se os pais não precisassem falar isso para a escola. Não vai com essa reflexão, Paulo. Não vai. Vá com uma outra maneira. Não vá com pedras na mão. Deixem as pedras em casa. Se vocês entrarem com essa filosofia de já trocar uma acusação, porque assim, eu falo com as escolas também. As escolas também têm essa mesma percepção em relação às famílias. De que elas gostariam de não precisar falar um monte de coisa para os pais. E essa troca de acusação, essa troca de responsabilidade não faz bem a ninguém e só o único prejudicado, no final das contas, é quem? A criança. Então, tente ir com uma visão um pouco mais, como eu falei, mais de harmonia. Tentar buscar diálogo, tentar buscar o que é possível. A gente entrar já com queixas, com questionamentos, é muito, muito mais difícil. Não estou dizendo para não falar com a escola. Eu estou dizendo não chegar com uma postura de cobrança para a escola. Tem um outro recado ali. Doutor Tiago, seu curso está me ajudando muito a atender meus filhos. Gratidão. Muito obrigado.
Obrigado mesmo. Que legal. Obrigado. Fico muito feliz de saber e agradeço enormemente a confiança de ter adquirido o curso. Lembrando, para quem chegou depois, estamos na semana da inscrição aberta, vai até quarta-feira, inscrição dos Filhos Emocionalmente Saudáveis. Quem tiver interesse, só clicar aqui no meu nome, vai ali no meu perfil e saber mais no link que está ali no meu perfil. O que eu quero, só voltando então, a escola precisa, o que eu quero chamar a atenção é, se a gente entrar numa conversa com a escola, já acusando a escola de que ela deveria saber lidar melhor, isso provavelmente vai... Lembrem, naturalmente, vamos fazer esse exercício, parem junto e pensem comigo. Eu acabei de dizer que, naturalmente, quando uma criança nos enfrenta, a gente tem instintivamente uma reação de querer bater de frente, mostrar quem manda. Vocês entendem que essa mesma reação instintiva também acontece quando os pais chegam para a escola com cobranças? O que a escola vai fazer? Vai se defender acusando. Então, esse confronto, esse embate é interminável. O mesmo vale do outro lado. Se a escola vier acusando os pais, também vai acontecer das famílias se defenderem acusando, querendo mostrar que, na verdade, a culpa é do outro. Então, o que eu quero chamar a atenção é, tentem, eu sei que não é fácil fazer isso que eu estou propondo, mas tentem buscar algum tipo de comunicação que seja minimamente mais harmônica. Porque, do contrário, vocês vão entrar certamente em atrito e as situações das crianças com dificuldades de comportamento, aqui estou trazendo do TDAH e TOD, mas também outras crianças com dificuldades de comportamento, elas naturalmente vão gerar situações muito desafiadoras para todos os envolvidos. Então, provavelmente não vai ter uma resposta certa, mas vai haver uma necessidade de um planejamento em equipe para a resolução daquela situação. Então, se não houver uma disponibilidade, uma disposição de todos os envolvidos em tentar resolver isso de uma forma conjunta e ficar se criando, buscando quem é o culpado, por que a criança fez isso, então isso deve ter sido porque a escola não fez. Na verdade é porque o pai não faz isso. Porque a mãe é assim. Esse cenário vai dar errado. E daí eu vou aguardar vocês lá no meu consultório. Porque o que vai começar a acontecer? As escolas vão sugerir avaliação, vocês não vão saber mais como lidar, as escolas vão começar a criticar o comportamento dos filhos de vocês, vão exigir, ele vai se sentir mal, e daí a gente vai entrar numa sequência. Lembrem, vocês escolheram a escola. Vocês escolheram, ninguém obrigou vocês a escolher aquela escola quando a gente fala de escola particular. Tem pessoas aqui que estão na escola pública que tem uma outra realidade, uma outra situação. Mas quando a gente tem uma escolha, é importante que a gente possa, de alguma forma, fazer essa escolha dar certo. Eu sei que é difícil. Eu não estou querendo dizer aqui, eu não estou defendendo nenhum lado. Eu estou provocando uma reflexão. Por quê? Porque todas as diretrizes que orientam a melhor forma de abordagem de crianças com TDAH e TOD dentro do ambiente escolar são todas iguais. Todas. Estou com um livro aqui, ó, até vou mostrar depois para vocês. Esse livro aqui, ó, chama Saúde Mental na Escola. Tá? Saúde Mental na Escola. Ele é um livro que tem muitos... cada capítulo fala um pouco sobre diagnósticos, qual é as classificações de cada diagnóstico e quais são a repercussão daquele diagnóstico no ambiente escolar. E ele sempre sugere a mesma coisa. Está aqui, ó. Reforce a parceria com a família, quando estava falando aqui de orientação a professores. Se não houver parceria, se não houver algum diálogo, se não tiver um mínimo de organização e sustentação de estratégias combinadas, a criança vai sofrer. A criança não vai evoluir. E lembre, uma criança com TOD naturalmente tem autoestima mais baixa, uma dificuldade naturalmente, biologicamente maior na memória verbal, uma maior dificuldade de reter alguns conhecimentos, tem uma percepção pior da opinião alheia,
tem uma tendência a se sentir rejeitado pelos pares, pelos colegas, acabar se associando a outros colegas que também são desviantes, que também são da turminha do fundão, que também aprontam. E tudo isso vai fazendo com que essa criança tenha uma tendência a cada vez piorar o seu comportamento. E ao piorar o seu comportamento, ela tende a se perceber incapaz de aprender como os outros, e daí começa a se desmotivar pelo ensino, não acha que vale a pena insistir em fazer aquelas tarefinhas chatas que todo mundo tem que fazer e que ele não consegue, ou ele não se dá bem, ou ele nunca é o melhor, ele nunca acerta tudo. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer o que ele ganha mais atenção, que é aprontando. Ele começa a ser temido, ele começa a ser respeitado, porque ele bate, porque ele agride. E daí tem um risco gigantesco dessa criança começar a optar por fazer comportamentos disfuncionais, disruptivos, de agressividade, ao invés de se sentir motivado a seguir o seu desenvolvimento educacional. Trazendo para o TDAH tem ainda mais dificuldade, porque ele tem naturalmente, biologicamente, uma dificuldade de manter a sua concentração por um período longo de tempo. Então, o cenário de um lugar que tem que ficar sentado, prestando atenção numa coisa que não é do seu interesse e que existem muitas coisas distraindo, que chamam a sua atenção, isso faz com que uma criança tenha um desafio enorme para conseguir manter o seu foco e concentração e organização. Somado a uma característica de ter um controle motor mais difícil. Então, ficar parado, sentado, quieto, sem falar, sem conversar, sem se mexer, sem levantar, isso faz com que o ambiente escolar seja quase uma tortura para algumas crianças com TDAH. Agora, bom, Thiago, o que se faz? Se conversa, se planeja. Existe uma lei, uma nova lei, tá? A lei não resolve tudo, tá? Obviamente. Mas existe uma nova lei que foi sancionada no dia 30 de novembro do ano passado, que foi publicada no Diário Oficial da União, onde existe um planejamento de ações para um acompanhamento de crianças com TDAH e transtorno de aprendizagem, por exemplo, dislexia. E isso até eu quero anunciar que no dia 3 de março eu vou fazer uma live junto com 2 pessoas, as melhores talvez do país em cada uma das áreas, vou fazer uma live para vocês, gratuita aqui, para a gente falar sobre essa lei. Tá? O que muda nas escolas e o que daí vocês podem esperar dessa lei dentro das escolas. Tá? Mas isso dia 3 de março. Mas voltando ao meu assunto. Pensem, a gente está falando de vários desafios que a criança naturalmente tem. Então, não aumentem os desafios entrando em conflito ou, de alguma forma, desautorizando as figuras da escola. Mantenham uma linha de ação conjunta, coesa. Não se transformem no que eventualmente acontece dentro de casa em famílias que têm uma estrutura disfuncional, onde pai e mãe falam, um fala A e o outro fala B, discutem na frente da criança. Não sejam assim família e escola. Precisa haver uma coesão. A Ângela perguntou se a lei é para a escola pública ou vale para a privada. Vale para todas as escolas, pública e privada. Gente, sobre esse tema, essa reflexão de hoje, ela é assim, existem uma série de coisas, talvez a gente até possa voltar a conversar em outro momento, se vocês quiserem, até posso continuar amanhã ou terça, eu volto para a gente falar um pouco sobre algumas estratégias, algumas sugestões. Mas só para reforçar, eu só vou voltar porque acho que alguém tinha feito alguma pergunta aqui antes e eu perdi, porque eu estava no meio do raciocínio. O que foi mesmo? Ah, tá. Se o curso vale para professores, eu acho que sim, de verdade. Pode fazer. Pode, né? Mas eu acho que pode ajudar. Na verdade, alguém já respondeu, então muito obrigado. Sim, acho que pode ser muito importante para tentar entender melhor essas questões do desenvolvimento infantil. Que mais? Bom, só retomar sobre a nova. Vou falar sobre a nova lei brevemente, como eu falei, dia 3 eu vou falar, junto com mais 2 convidados que eu vou trazer. A gente vai fazer uma live no dia 3 de março.
Eu vou anunciar outras vezes aqui, mas só para vocês já marcarem na agenda de vocês. Dia 3 de março a gente vai fazer uma live falando sobre a nova lei que envolve o TDAH e os transtornos de aprendizagem, incluindo dislexia, dentro do ambiente escolar. Eu vou explicar a lei no dia 3. Hoje não é isso a minha pauta. E, voltando então ao nosso assunto de hoje, proponho essa reflexão sobre essa retomada, principalmente abordando a escola como uma parceira, não alguém que está ali como uma vilã, querendo de alguma forma atrapalhar. Vai ter postagem sobre o dia 3, podem ficar tranquilos. Queria só retomar, a gente tem os últimos 10 minutos, eu queria aproveitar e falar de novo. A gente está com as vagas do curso aberta, então gostaria de reforçar, então, curso Filhos Emocionalmente Saudáveis. A gente está com as inscrições abertas até quarta-feira. Quem tiver interesse, que tiver alguma dúvida, como eu falei, eu posso tirar alguma dúvida, resolver alguma questão, retomar alguma questão do que eu postei nos meus stories ao longo do dia de hoje. Se vocês quiserem, podem mandar aqui também que eu posso retomar. Então, lembrando, clica aqui no meu perfil, entra ali dentro do meu perfil tem um link, no link você clica ali e vai ter toda a página explicando tudo. E a partir de hoje eu disponibilizei uma das aulas que normalmente estava só dentro do curso, agora ela está de graça para vocês conhecerem um pouco sobre o que tem dentro do curso, como é que eu abordo as coisas, como é que funciona uma aula. Ali tem uma primeira aula quando eu falo sobre disciplina. O que é disciplina, como é que eu entendo disciplina e como é que eu enxergo os principais parâmetros para que a gente possa começar a construir um ambiente mais funcional dentro de casa, no convívio entre as famílias. Estou amando o curso. Que legal, Cris. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem várias alunas, então, agora me acompanhando. Fico muito feliz. Então, sobre o curso, se alguém tiver dúvida, por favor, podem me mandar. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui nessa caixinha. Criança com tique incomoda... aqui eu só vou abrir para vocês verem aqui. Criança com tique incomoda a turma e a professora tira a criança da sala. Como agir? Não pode ser assim, tá? Isso é proibido, inclusive. Não se pode tirar uma criança por ela ter tique. Ela está com um sintoma de um quadro que ela precisa de ajuda. Ela não tem que ser punida por isso. Então aqui tem um erro grosseiro. Também fez minha inscrição, realmente é bom. Obrigado, Flávia, muito obrigado. Obrigado pelos elogios, gente, vocês são muito gentis. Outras dúvidas, outras questões a respeito deste tema, sobre o tema do curso, sobre qualquer questão que vocês queiram aproveitar. Tenho mais 9 minutos antes de ter que jantar com a excelentíssima que chegou agora há pouco, então eu preciso dar atenção a ela. Esqueci de pegar uma água ou uma Coca Zero para mim hoje. Bom, se tiver a Coca Zero, eu quero. Se me inscrever hoje, participar da aula. Qual aula tu disse, meu Celi? A aula é essa que eu vou falar sobre, sobre essa da lei do TDAH. Ela vai ser uma aula aberta aqui no Instagram, tá? O que eu vou ter lá no curso, que é uma aula nova, e que eu anunciei essa semana, é uma aula relacionada às questões da masculinidade e as brincadeiras infantis e a agressividade, que essa sim eu vou falar sobre, eu vou falar só lá no curso, tá? Então, quem tiver interesse de saber mais sobre isso, vai ser uma atividade específica para os alunos do curso. Então, quem quiser se inscrever, aula com todo mundo, essa vai ser aberta no dia 3, tá? Coca Zero, quem falou que faz mal, lamento. Gosto. Esse é meu veneno. Agora sim, agora posso ficar mais uma hora aqui. Perguntas complexas. TDAH tem cura? Não, a gente não fala sobre cura. Transtornos psiquiátricos, eu falei isso na jornada até. Na jornada Chega de Transtorno eu falei. Transtornos psiquiátricos a gente não tem base, a gente não tem conhecimento ainda suficiente para poder definir
com clareza o que está por trás de cada um dos transtornos. Então a gente não consegue afirmar que um diagnóstico foi curado porque a gente não sabe exatamente o que causou ele. Então, normalmente a gente precisa ter um entendimento maior sobre o transtorno para a gente poder dizer se a gente curou ou não. O que a gente fala é que TDAH tem controle. Então, o TDAH principalmente é um transtorno que tem uma base biológica muito forte. Então, a primeira questão é, por ter uma base biológica muito forte, e a influência do ambiente é um pouco menor do que outros transtornos, então aquilo acompanha a criança. O que pode acontecer é que modificações, sejam do ambiente ou até das próprias capacidades da criança, vão minimizando essas dificuldades até um ponto que ela própria consegue ir se organizando para não precisar mais de ajudas externas, seja de terapia, seja, por exemplo, de medicação. Então, pode haver um controle tamanho, uma remissão dos sintomas, que a criança não precisa mais de ajuda, então a gente poderia dizer que ela está quase curada. A gente não pode dizer que ela está curada, porque a gente sabe que o transtorno está ali ainda. Com quantos anos se fecha o diagnóstico de TDAH e TOD? Isso é complicado, tá? Porque depende de uma série de situações. Mas TDAH e TOD, eu acho que antes dos 3 anos é impossível fazer esses diagnósticos. Essa é a minha maneira de entender. Depois, no intervalo entre 3 e 5 anos, normalmente depende da intensidade dos sintomas, da frequência de alguns desses sintomas, para a gente começar a considerar que se o padrão de comportamento daquela criança está talvez sugestivo de um quadro que a gente poderia dar um diagnóstico, um nome. São muitas as situações que a gente pode supor ou antecipar alguns diagnósticos, mas só com o tempo às vezes a gente consegue ter certeza. A criança que mencionei provavelmente ter TDAH e TOD é não verbal aos 4 anos de idade. Faz parte desses transtornos? Não, não faz. Se ela não é verbal aos 4 anos, ela não tem a ver com TDAH e TOD. Isso deve ser algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. Quais as terapias recomendadas para uma criança com diagnóstico de TDAH? As terapias com melhor evidência de resultado para TDAH são terapias comportamentais e orientação parental. Tá? Terapia comportamental para criança e orientação parental, que são estratégias, modificações de estratégia por parte dos pais para melhor condução do dia a dia das crianças. Essas são as duas que têm melhor evidência científica de resultado. A orientação parental, por exemplo, é a base do meu curso Filhos Emocionalmente Saudáveis. Fui chamado na escola, onde me informaram que talvez o sistema ângulo, por ser muito conteúdo, não sei exatamente qual é o que, mas tá, por ser muito conteúdo, ele tendo TOD e TDAH, seria melhor um sistema de menos conteudista. Olha, eu não acho. Eu acho assim, o sistema conteudista pode ser mais desafiador para crianças com TOD e TDAH. Isso não significa que elas não consigam. Depende muito da disponibilidade das escolas, principalmente dos recursos pedagógicos, de outros, né, de orientação pedagógica, de psicólogos e outras, da inclusão que essa escola está disposta a fazer para crianças que tenham um pouco mais de dificuldade na área comportamental. Perguntaram se eu vou salvar, como a gente bateu mais de 100 em alguns momentos da live, então sim, eu vou salvar. Essa nova lei é válida somente para TDAH e para dislexia? Esta é uma nova lei de TDAH e dislexia, sim, ela é específica sobre isso. Estou até aberta aqui. Dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Esse é o nome da lei, é a Lei 14.254. Já existiam outras leis prévias, né? Já existe, por exemplo, uma lei da inclusão escolar que já contemplava altas habilidades, autismo, deficiência intelectual, outras deficiências motoras, enfim. É possível a criança ter comportamento opositor só em casa e ser considerado como TOD? Isso eu vou deixar para minhas seguidoras mais antigas responderem, quero ver. Enquanto eu tomo minha Coca Zero. Já respondi esse story, essa pergunta eu já respondi no mínimo 50 vezes. É possível ou não ter diagnóstico de TOD, sendo os sintomas só aparecendo em casa?
A Roberta ela já tem mestrado nisso. Ó, o pessoal aí pelo menos tá me escutando, né? Que mais? Qual o site que posso ler? Joga no Google, tem no Diário Oficial da União. Coloca Nova Lei TDAH 2021, 2022, enfim, foi novembro de 2021. Aí vai ter ali, tem uma série de anúncios oficiais. Eu peguei aqui especificamente do Diário Oficial da União, tem toda a lei. A lei é bem curta. TOD tem cura? A mesma resposta que eu dei antes para o TDAH. O TOD também é um quadro clínico que é um transtorno que tende a acompanhar a criança, mas que pode, diferente do TDAH, o TDAH ele tende a se manter o mesmo diagnóstico ao longo da vida, eventualmente tendo o risco de aparecerem outras dificuldades. O TOD, normalmente ele não fica sendo o mesmo padrão de sintomas ao longo da vida inteira, ele começa a aparecer como outras coisas. Ele pode tanto ser uma base, um fator de risco para desenvolvimento de outros quadros clínicos, como depressão, ansiedade, ou eventualmente até do próprio TDAH. Também quero saber se pode ser só em casa a criança ter TOD. Já foi respondida, pode. Lide, em algum momento a criança com TOD... Acabou tua pergunta no meio, que eu não entendi. Que mais? Últimos minutos da nossa live. Sou professor, a escola conteudista Decoreb está bem ultrapassada. Você pode conversar com a escola, diminuir o conteúdo, simplificar, dar menos tarefas. Sim, exatamente. Colégio integral para TOD. Eu vou te dizer que eu tenho... Gostaria de saber mais sobre essas vertentes para poder opinar. Não me sinto à vontade para poder te dizer o que é melhor. Eu acho que depende de uma série de fatores, não só a questão de colégio integral. A questão aqui é que outros estímulos que essa criança poderia receber se não estivesse no colégio integral. Porque daí depende de muita coisa. Florais de Bach e homeopatia ajudam também. Eu não acredito em nada que não tenha evidência científica e essas duas estratégias, florais e homeopatia, não têm evidência científica. Na verdade, até tem evidência de que não funciona. Mas o pessoal gosta. Mostra o livro novamente. Deixa eu ver, só não posso derrubar minhas coisas aqui. O livro é este aqui. Tá do avesso para vocês, mas é Saúde Mental na Escola, tá? Editora Artmed. Certo? Outra que gosta de homeopatia. Homeopatia ajuda caso de TOD. O que a homeopatia realmente ajuda, né, gente? Eu, sinceramente, não entendo. Mas eu vejo assim, cada um tem as suas crenças, eu não quero bater de frente com ninguém, mas ela não substitui. Quer dar homeopatia? Beleza. Mas não substitui as orientações médicas. O que mais? Acho que eu respondi a maior parte das perguntas, hein, gente? Você é um grande profissional, parabéns. Muito obrigado. Gostei demais. Até vou encerrar a live com essa. Onde comprar o quê? O livro ou o meu curso? O livro eu não sei, tem que ir no site para buscar. Eu não sei onde é que está, porque eu comprei há tempos. O curso, então, minha última chamada de hoje é... Gente, de verdade, aqui eu só vou querer... Vocês estão dizendo que eu sou um bom profissional e tal, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa de verdade. Eu não estaria reforçando isso se eu não acreditasse muito do que eu organizei dentro desse curso. Então, eu posso efetivamente recomendar que, se você tem situações no seu dia a dia de dúvidas sobre a melhor forma de conduzir, crianças, seus filhos têm dificuldades do comportamento e que fazem com que você tenha muitas angústias e sofrimento e sobrecarga dentro do dia a dia de vocês, eu realmente gostaria que você, pelo menos, clicasse no link que está no meu perfil para conhecer. Ali tem a primeira aula. É gratuita, não tem que fazer cadastro de nada, não tem que botar cartão, não tem sacanagem, não é pegadinha, não é nada. É só para você conhecer como é que ele é. Ali tem, no mesmo site, tem o depoimento, tem outras mães que já compraram, tem informações de que aulas são, para que serve, o que se faz. Tem 7 dias para devolver se quiser, tem uma garantia de 7 dias. O conteúdo fica durante 5 anos. Então, se quiserem, é essa a oportunidade. Depois fecha e vocês daí eventualmente vão me pedir e eu não tenho como abrir toda hora. Então isso abre num período, depois fecha, certo?
o valor do curso é 697. Pode ser feito em 12 vezes, certo? O valor era mais barato, eu avisei isso inclusive. Começou no dia, na quinta-feira, num valor mais baixo, de R$100 a menos. Agora a gente está no valor mais alto. Clica aqui no meu nome, vai para o meu perfil. No meu perfil tem um link no meio da tela ali. Só clicar ali, vai ver todo esse conteúdo e lá tem a aula gratuita que eu liberei hoje. A partir de hoje tem uma aula para vocês conseguirem fazer. Seu curso, se só a mãe fizer, acha que funciona? Sem dúvida, sem dúvida. Você já cria um monte de... Quantas mães aqui criam, não com o marido, mas apesar, às vezes, do marido? Quantas vezes acontece esses conflitos e o marido não está participando, já acha que sabe tudo? Então, essa é a minha maneira de poder ajudar. Inclusive, porque aí talvez você tenha argumentos para fazer, inclusive, ver as minhas aulas. Porque eu te garanto, eu não estou aqui para brigar com os maridos de vocês, mas te garanto que tem muita informação ali que os maridos de vocês não tinham conhecimento e que, por exemplo, tem uma aula só sobre punição. Esses maridos que gostam de falar que falta uns tapas, a minha aula sobre punição, olha, é uma das aulas mais completas que eu dei sobre esse tema e, assim, é para matar argumento de todo mundo. Isso eu posso tranquilizar. Então, se você, assim, essa é uma oportunidade, te peço para ir lá, clicar dentro do link que está no meu perfil e conhecer. Tem uma aula já para... A primeira aula sobre disciplina, sobre o que eu penso de disciplina, está ali disponível. Vai ficar até quarta-feira. Aproveita hoje e começa uma semana de uma forma diferente, já com conhecimento novo. Certo? Gente, alguém me perguntou, doutor, responde minha pergunta. Não sei qual é a tua pergunta. Infelizmente já passou aqui, eu não sei. Eu estou procurando ela, mas não sei. Doutor, minha irmã, a irmã da minha filha, por parte de pai, ela tem TDAH, minha filha pode ter chance também. Já, gente, daí tem que avaliar. Não tem como, daí eu mandaria agora a minha imagenzinha da bola de cristal. Não tem como adivinhar. Gente, onde consegue comprar o livro? Vamos lá. O Google tá aí para isso. Gente, uma boa noite para vocês, um ótimo domingo e aguardo vocês lá no curso. Espero vocês lá do outro lado, nas aulas que a gente vai ter exclusivas para os alunos. Certo? Uma boa noite. Muito bom falar com vocês e uma ótima semana a todos, tá? Tchau, tchau.